Olá, pessoal que tá chegando agora. Olá, tudo bom? Vamos aproveitar para enviar convite para pelo menos 2 pessoas que estejam interessadas. Vamos fazer isso, pessoal? Enviar esse aviãozinho aqui, ó, para pelo menos 2 pessoas que vocês achem que mereçam assistir essa live. Que estejam interessados, que realmente querem se certificar. Ó, vou enviar também aqui para alguns maquinistas que eu sei que acompanham aqui o Nautical Science Academy. Minha ideia é contar a história para vocês do Vessel Maintainer Scheme. Desde o início, desde quando tudo começou, essa ideia toda. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Simon. Não sei se ele já está aqui. Olá! Então, parabéns para quem chegou aí em ponto, 9 horas. Rodrigo, Júlio, Eduardo tá aqui, meu aluno. Maravilha. Evelyn. Oi, Simon. Boa noite todo mundo. Eu vou me convidar também, porque eu quero muito que essa live ela seja um pouco mais divulgada. Então eu vou mandar um convite para o meu próprio Instagram, já que eu tenho mais seguidores no Instagram pessoal do que na própria academia. Eu vou fazer isso agora. Vou me convidar aqui, vai ficar mais uma telinha, porém vai ser eu mesma, viu? Convite para mim mesmo. Deixa eu entrar aqui para eu entrar também. Deixa eu enviar mais uma vez. Não sei se está aparecendo live ainda. Acho que a internet está um pouquinho lenta. Mas vai dar tudo certo aqui. Deixa eu convidar. Olha! Visitas nobres aqui. Que maravilha! Ó, Rodrigo Sintra, Fábio Gurgel. Ai, que bom, gente, que vocês estão aqui, que vocês vieram assistir. Eu tô tentando me convidar para a live para poder tentar aumentar um pouquinho mais a audiência. Pronto. Join room. Acho que não vai dar muito certo fazer isso não, gente. A gente vai ter que ficar só no Academy mesmo. Não vai dar para fazer nos 2, porque 2 celulares aqui tá dando bastante interferência. Então, quero aproveitar e contar para vocês a novidade de hoje. Hoje temos um convidado especial, que é o Simon, maquinista. Já vou apresentar o Simon. Ele foi o 01 de máquinas em 2014, lá em Belém. Eu já conheci o Simon, até porque eu fiz CIABA também. Ele também foi o 01 do APMA.
né? Não era nenhuma novidade dele se sair muito bem na prova do Vessel Maintainer Scheme, mas ele contou com o Nautical Science Academy, né? A gente fez um treinamento preparatório dedicado para a dificuldade dele, que era mais a parte de náutica, e ele teve um aproveitamento excelente, né? Devido a esse aproveitamento, eu convidei o Simon para essa live. Mas antes dele entrar na sala, eu queria falar um pouquinho sobre o Vessel Maintainer Scheme. Como que tudo isso começou, tá? Essa ideia. O Instituto Náutico de Londres, lá para 2016, 2017, ele surgiu com uma acreditação, na realidade, um recognition, tá? Um reconhecimento de treinamento chamado Deepnology for Technical Staff. O curso Deepnology for Technical Staff, ele é um treinamento dedicado para o público de máquinas. E foi exatamente esse curso que foi substituído pelo Vessel Maintainer, porém levou um tempo. Quero explicar um pouquinho para vocês essa diferença de recognition e accreditation, tá? O Instituto Náutico, ele reconhece alguns treinamentos e ele acredita outros treinamentos. Qual é a diferença? O recognition, ele apenas habilita o centro de treinamento a emitir um certificado do próprio centro de treinamento com um selinho do Instituto Náutico. O accreditation, o Instituto Náutico habilita, na realidade, o centro de treinamento apenas a ministrar os treinamentos que fazem parte de um esquema. Quem vai dar a certificação final é o próprio Instituto Náutico de Londres. Então, vamos lá, a diferença de recognition para accreditation. Recognition, certificado emitido por centro de treinamento. Accreditation, certificado emitido pelo Instituto Náutico de Londres. Então, tem uma grande diferença, tá? Os treinamentos do pessoal de náutica, na realidade, o esquema de treinamento do pessoal de náutica, ele é accreditation há muitos anos. Ou seja, o pessoal de náutica, os operadores de posicionamento dinâmico, eles já recebem um certificado internacional há muitos anos. Os maquinistas, não. Isso começou agora, em 2021. Levou bastante tempo para começar. E isso vem de toda uma história. Em 2016, o Instituto Náutico decidiu criar o treinamento Deepnology for Technical Staff, apenas recognition. Eu estava na China, na época. Em 2017, eu estava na China, trabalhando por um centro de treinamento chamado Haiku Academy. E lá no Haiku Academy, a gente já ministrava esses treinamentos. Os treinamentos Deepnology for Technical Staff, tá? O Haiku Academy da China, ele foi o primeiro centro de treinamento do mundo a ministrar o curso Deepnology for Technical Staff. Eu vim para o Brasil e em 2018 trabalhei em outros centros de treinamento, aonde a gente achou interessante implementar o Deepnology for Technical Staff nesses centros de treinamentos aqui no Brasil, tá? Então, fiz parte de todo esse início de elaboração de escopo, de desenvolvimento, de receber o pessoal de Londres para poder acreditar o centro de treinamento, tá? O processo de acreditação, ele é um pouco mais demorado, né? Todo o processo de treinamento, ele passa por uma certa qualidade, ele passa por um crivo de qualidade. É interessante que se tem um ISO 9001. Londres vai até o centro de treinamento, né? No caso, lá na China, ele iria até a China se fosse accreditation, né? Na época era recognition. E Londres veio até o Brasil para fazer o accreditation de outros treinamentos. Então, daí essa grande diferença. Para o processo de recognition, a gente manda um e-mail para o Instituto Náutico que faz esse reconhecimento. Para accreditation, Londres vem e verifica tudo, audita os instrutores. E eu fiz parte, né, do time
que desenvolveu o Deep Knowledge for Technical Staff aqui no Brasil, tá? Em outros centros de treinamento. O Vessel Maintainer, que já é uma certificação acreditada, né? Essa ideia, ela veio surgindo com o tempo, né? Na realidade, é uma grande necessidade da indústria de padronizar todo o treinamento. E não só padronizar o treinamento, pessoal. Dar a oportunidade dos maquinistas terem uma certificação internacional. Eu vou contar uma coisa para vocês. Em 2019, olha aqui, até trouxe aqui para mostrar. Em 2019, na conferência de posicionamento dinâmico, lá em Houston, eu palestrei sobre competência. E o nome do paper apresentado foi chamado O Sétimo Elemento. O que o sétimo elemento ele abordava? O sétimo elemento abordava essa necessidade. Um dos itens era essa necessidade do oficial de máquinas ter uma certificação, assim como o oficial de máquinas tinha. E detalhe, quem que palestrou do meu lado? Nada mais, nada menos do que o John Lloyd, que é o presidente do Instituto Náutico de Londres. Então, a gente teve uma grande oportunidade de conversar. Essa ideia começou a minar em 2019. Em 2020, me chamaram para participar do time de consultores do Instituto Náutico, para poder elaborar o padrão de treinamento para o Vessel Maintainer. E foi uma honra. Isso foi durante a pandemia. Eu fazia encontros com consultores na Austrália, na Índia, em Londres. E foi uma grande troca. Foi muito bom. E hoje se tem todo um padrão de treinamento que é o Vessel Maintainer. E eu queria falar um pouquinho dele para vocês, tá? Desse padrão, desse novo esquema, até antes de chamar o Simon na live, né? E ele contar a experiência dele com a prova. É um padrão de treinamento bem simples mesmo. Diferente do padrão dos oficiais de náutica, que dependem de 2 treinamentos e 120 dias de mar, o padrão do Vessel Maintainer são apenas 26 dias de mar e com 1 treinamento. Existe o treinamento convencional do Vessel Maintainer. Tá? São 5 dias, acreditado pelo Instituto Náutico. Isso não é pelo Nautical Science Academy. Existe, sim. Muitas pessoas que não embarcam em navio DP estão preocupadas porque querem vir para o meio offshore e querem entrar de alguma forma. E estão me perguntando, Luiz, eu devo fazer esse treinamento convencional? É caro, o custo é bem alto para poder ingressar no esquema do Vessel Maintainer? A resposta é: esse curso ele tem prazo de validade, tá? O que ninguém diz é que o curso convencional do Vessel Maintainer, em 2 anos ele vai vencer, se você não embarcar em navio DP. O conselho que eu dou para todos é: não, se você não está em navio DP hoje, tentem ir para um navio DP de alguma forma. E juntar 150 dias de embarque em navio DP no mínimo. Porque vocês, dessa forma, não vão precisar passar pelo treinamento convencional. O Instituto Náutico criou uma cláusula para aqueles oficiais que já são experientes. O nome dessa cláusula é Grandfather Clause, né? E ela dá a oportunidade daqueles oficiais experientes aplicar direto a prova. E é aí
que o Nautical Science Academy entra auxiliando. Eu dei diversas mentorias ao vivo para vocês, explicando como é exatamente esse processo. Eu vou tentar colocar aqui o esquema, tá? Vocês estão conseguindo ver? Esse é o site do Instituto Náutico. O primeiro passo para quem quer se certificar é fazer inscrição no site do Instituto Náutico. www.nautinst.org. Procurar toda a tecla, todo o link que tem Dynamic Positioning, tá? E fazer a inscrição. Fazendo essa inscrição, vocês vão cair numa página que tem Apply for a DP Certificate, e é ali que vocês vão entrar. Vocês vão preencher um formulário em branco e após o preenchimento desse formulário, vocês vão receber um Customer Number. Esse Customer Number, o que o Sintra falou, o conselho que eu dou, o conselho da Luísa. Sim, é melhor embarcar aí na VDP primeiro. Isso aí. Esse Customer Number, ele é super importante para você, porque é o teu número de cliente dentro do site do Instituto Náutico, tá? Algumas pessoas estão entrando no site, não estão sabendo, estão achando que tem que pagar taxa, que tem que fazer alguma coisa. Não, não tem que pagar nada. Gente, www.nautinst.org. Entrou nesse site, só vai procurar Dynamic Positioning, uma página como essa, Apply for a DP Certificate. Aplicando, vocês vão preencher um formulário, tá? Vão criar o teu ID e vão criar a sua senha. Criando o seu ID e sua senha, vocês já vão praticamente criar o seu Customer Number. Então, é basicamente assim que funciona, tá? Vão guardar esse Customer Number, ok? Guardar o Customer Number. Passo 1. Passo 2. Escanear a sua experiência de embarque. Ah, mas eu não tenho logbook DP. Não tem problema. O Instituto Náutico sabe disso. Você pode escanear a sua CIR, não tem problema nenhum. Eles vão aceitar. Siemensburg. Escaneia 150 dias de embarque na VDP, tá? Passo 2. Passo 3. Enviar um e-mail para o Instituto Náutico de Londres. Qual é o e-mail? dpvm@nautinst.org. Assunto: Grandfather Clause. E vão escrever, claro, em inglês, dando o seu Customer Number, com a sua CIR de 150 dias escaneada em anexo, e vão simplesmente solicitar a prova. Vocês têm todo o direito. Esse é o primeiro passo, ter a prova agendada, ok? Teve a prova agendada? Aí sim, vamos organizar os estudos, tá? Vou pedir só um minutinho para vocês, já volto aqui. Bem um jeitinho agora de me convidar para a live, para ver se aumenta um pouco aí essa audiência, tá? Eu vou convidar o Simon, que está aí esperando também. Pronto. Vê se eu entro agora. Tá? Então, pessoal, esse é o primeiro passo. Basicamente, a mentoria que eu dava para o pessoal era explicando como fazer esse processo, tá? Agora, vou falar só um pouquinho do esquema de certificação.
tá? Passo 1, curso de 5 dias, embarque de 26 dias e envio de documentação. Através do Grandfather Clause, não precisa de curso. Apenas envio realmente de documentação para o Instituto Náutico. Tá? Durante todo esse processo, muitas pessoas tiveram dúvidas de como fazer. E o Simon, ele foi um dos mentorados, né, da época que fizeram, que aplicaram, e ele foi, acho que basicamente o primeiro, né, de todo o grupo, né, a gente fez um grupo de WhatsApp que aplicou e ele já fez a prova. Então, eu tenho certeza que muita gente aqui tem bastante dúvida, né, e quer saber a experiência dele, quer saber como que ele aplicou, como foi, enfim, né, todos os detalhes. Então, eu vou chamar o Simon aqui para entrar na sala. Ele vai tirar todas essas dúvidas para vocês, tá? Eu tô vendo que a Tainá, ela entrou aqui. E aí ela me fez lembrar algo, porque a Tainá, ela foi minha aluna, tá? Todos aqueles alunos que fizeram já o Hypnology for Technical Staff não precisam fazer prova, tá? Porque já fizeram, ok? Eu vou chamar o Simon aqui na sala e ele vai contar pra gente a experiência dele, né? Como foi o processo, como que tudo funcionou. Fiquei grandona agora na tela. Simon, tá conseguindo entrar? Aí, demorou, mas entrou na sala. Né? E aí, Simon, tudo bom? Boa noite. Tá escutando bem? Tô ouvindo bem. Tá. Fica ruim, eu vou mudar aqui, tirar o Wi-Fi do hotel. O pessoal vê essa Ah, tá fitinha de aqui, não sabe quarentena, onde eu tô, né? né? Isso. Ah, beleza. Então, Simon, muita gente aqui tem curiosidade de saber como foi o processo desde o início, né? O seu contato, o teu e-mail. Eu recebi muitas dúvidas pelo WhatsApp de algumas pessoas que estavam inseguras de botar o cartão de crédito para poder pagar a taxa, sabe? Pô, meu cartão de crédito, tal, como assim? Falei, gente, queria um cartão virtual, dá um jeito, né? Mas é Aham. normal, né? Eles vão pedir isso. Depois que você enviou aí o e-mail para o Instituto Náutico, explica pra gente como é que foi todo esse processo. Tá ok. Eu estava querendo, já estava desde o início de 2021, né, buscando informações sobre esse processo. E escutei aí a apresentação da Luísa, então ela foi bastante importante em concretizar isso, né? A criação do grupo. Então, foi bem legal que hoje quem está dentro daquele grupo lá de WhatsApp está tendo bastante informações sobre o processo. Então, tudo começou com a mentoria dela, né, que eu não sabia por onde correr, né? Não tem nada no Instituto Náutico direcionado para isso. Muito como ela falou também na apresentação dela, que muita gente vai no lugar errado e tenta se inscrever como um membro do Instituto Náutico pagando o valor em euro. Eu também tentei, e aí quando eu cheguei nesse processo, eu parei e falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Depois da mentoria da Luísa, que eu fui certo no endereço, né, no local, no site onde eu fiz a minha inscrição. E aí fiz todo esse processo, como ela falou, né, de criar o número de clientes dentro do site. Depois que eu já tive o número de clientes, mandei o e-mail para o endereço que ela falou, né, da parte do DPVM, com a documentação. Eu mandei assim, e eu sou meio exagerado mesmo, mando mais do que precisa, Mandou né? tudo. Mandou Mandei mais logo do que tudo. 150 Mandei meu dias. logbook do INCA que eu tenho, mandei para comprovando também meu tempo em DP, que eu sempre preencho desde 2015, mandei minha CIR, mandei minha certificação STCW, enfim. E aí, depois de 2 dias, eu recebi o retorno, né, de uma mulher do Instituto Náutico e me encaminhando para o teste, para outra área, né, que trabalha com relação à organização desse teste. E aí, depois de um dia, me contactaram, né, falando sobre o processo, que a minha documentação foi analisada, e eu sim poderia fazer o Grandfather Clause, né?
poderia aplicar através desse processo e ia receber outro e-mail. O negócio é demorado mesmo, entendeu? Então Sim. tem que ter paciência. E aí, até no primeiro e-mail que eles mandaram, já pediram para eu ter paciência, porque o processo tem muito processo, né? Tem muito e-mail sendo recebido, e aí demora mesmo, né? Então, quando eu recebi o e-mail do direcionamento para poder fazer a inscrição, aí eles me pediram, como ela falou, para mandar um número de cartão, a informação de cartão de crédito para poder fazer a inscrição da prova, que é 100 libras, né? E aí também eu tive esse receio, né? Falei, caramba, eu vou mandar. Aí eu mandei e-mail, só para eu entender direito, você quer o número do cartão de crédito e tal? Aí eles falaram, não, você pode mandar, ou se quiser, eu ligo para você, você me passa por telefone, eu faço na hora o processo de pagamento, se você se sentir à vontade. Aí eu falei, não, eu estava embarcado, né? Foi no embarque passado meu, não tinha como conversar por telefone. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu raciocinei rápido, eu gerei um cartão virtual e mandei as informações do cartão virtual, e assim foi feito tranquilamente, né? Foi descontado o valor do meu cartão de crédito, né? E eu recebi o comprovante de pagamento, né? E esse foi o processo de pagamento, né? Com relação à inscrição para a prova, né? Depois disso, depois de uns 2 dias, eles mandaram todo um passo a passo como eu deveria fazer o agendamento da prova, e com alguns critérios, né? Então tem alguns critérios para você poder agendar a prova dentro do site, dentro do Instituto Náutico. E esse critério é que você só pode agendar a prova na terceira sexta-feira, né, do mês, né? Na primeira ou na terceira sexta-feira do mês, de cada mês. E para você confirmar a data, você tem que alinhar, mandar o e-mail 2 semanas antes da data que você quer, entendeu? Então, Aí que tem que se programar, né? isso, tem que se Agora, programar. bem, eu acredito que em dezembro quase ninguém vai querer se programar por conta de Natal, Ano Novo. Aham. Mas bem, já começa a se programar porque lá tá lotando. A Tá. demanda é alta, porque a demanda não é Brasil, a demanda é mundo. Isso aí. Vocês têm que agendar a prova de vocês para poder começar a planejar os estudos. É. E não adianta mandar e-mail antes desse planejamento, porque eles trabalham por demanda, né? Então, eu percebi, eu tentei mandar e-mail antes, não recebi retorno. Eu falei, não, vou ficar tranquilo. Quando for no dia 1º de novembro, né, quando foi na sexta-feira, duas semanas antes do dia 19 de novembro, foi o dia que fiz a prova. Eu me planejei, na realidade, quando eu mandei um e-mail para planejar a prova, só explicando melhor, para agendar a prova, eu passei para eles o período que eu estarei em casa, para eu poder fazer a prova tranquilamente, né? Contando com internet, essas coisas assim. E aí eu coloquei o período que eu estava. Eles já marcaram a prova na primeira sexta-feira do mês de novembro, mas essa sexta-feira seria um dia após eu ter desembarcado. Eu não fiquei muito legal com relação a algum atraso no desembarque, alguma coisa assim. Então eu mandei uma resposta solicitando a remarcação para o dia 19. Eles atenderam da seguinte resposta: mande e-mail para mim no dia início de novembro, que a gente vai reagendar essa sua prova. Aí, quando foi no dia 1º de novembro, meia-noite, 0 hora, sacanagem. No 1º de novembro, eu mandei e-mail para lá pedindo o agendamento para o dia 19. E aí eles mandaram a resposta que sim, de confirmação do agendamento da prova, o Detalhe, horário. em inglês, tá, pessoal? A Isso. prova é toda em inglês, a troca de e-mail com o Instituto Náutico de Londres é toda em inglês. A prova do Simon foi monitorada. Conta pra gente como foi isso. Quem que entrou contigo? Como foi o sotaque? Qual foi a sua dificuldade? Sei que para um 01, né? Um 01 de turma não deve ter tanta dificuldade, né? Mas Não, para tem sim, tem normais, bastante. né? Então, explica pra gente qual foi a dificuldade de entrar em contato com eles, de receber o Zoom, né?
ali no contato tete a tete mesmo com o pessoal de Londres para poder fazer a Uhum. prova, seu nível de nervosismo, quantas questões, a Tá. quantidade de matéria que caiu, se foi mais náutica, mais máquinas, se foi muito técnico, se não foi, todos os detalhes. Conta pra gente. Aham. Tá, ok. Aí agendamos a prova, né? E aí estudei pra caramba. E Estudou, aí, é, e né, comigo foi, de é, 7 isso, até de 7 eu da fiz manhã. 3 dias de 3 dias de intensivo com a Luísa, porque Até de contando um 4. pouco assim, 4, isso, foram 4, isso mesmo. 4 dias de intensivo, de 9 da manhã até 16 horas, direto lá. E então os filhos que não ficavam, os filhos e esposos que ficavam com raiva, né? Porque tinha que ficar lá em casa trancado no quarto fazendo o curso, Três né? filhos, Mas 3 filhos. 3 filhos, uma de 7, um de 13 e um recém-nascido, né? Um de um mês e um pouquinho aí, 2 meses. Uhum. E aí o que acontece? Só antes de falar sobre o dia do teste, conforme você pediu para eu explicar também sobre a parte de nível da prova, né? Nós, oficiais de máquinas, a gente tem a parte técnica na cabeça, né? Então, a gente trabalha o dia a dia, a gente trabalha com o sistema DP, a nossa realidade, nossa rotina. Então, a parte de controles, a parte de manutenção do sistema, com certeza, na nossa cabeça já é tranquilo, a gente sabe fazer as manutenções devidas, conhece o sistema. Então, principalmente nas funções de chefe de máquinas, como é a minha, então, esse conceito de sistema tem que estar bem, bem, bem alinhado na cabeça para ações necessárias, né? E quando você vê um processo desse, certificação internacional, a primeira coisa que vem na sua cabeça não, mas está tranquilo, eu conheço o sistema, né? Conheço os tipos de sistema DP, já trabalhei com alguns, a parte dos clusters, enfim, de controle, está tranquilo. Só que aí que vem a grande surpresa, não é tão técnico, mas não tão profundo tecnicamente, né? Sim, Tem que saber, mas cai mais conteúdo de náutica, de travou. operações, planejamento. Tá voltando. Internet Pronto, do hotel, quarentena. eu vou mudar aqui, não sei se vai cair, Luiz, eu vou mudar aqui para o Problema, 4G. depois eu fico falando aqui com o pessoal. Tá? Como o Simon Show, né? falou, cai. Deixa eu ver se vai. Oi. Já? Aquele Legal? overview, né, dos 7 elementos, a parte de control system, que na realidade a parte de control system ela é muito extensa, né? A, tem a parte são 3 subsistemas, o sistema STP, é composto por 3 subsistemas: Uhum. control system, power system e thruster system. Os maquinistas dominam bem a parte de power system, a parte de thruster system, sistemas auxiliares. Porém, a parte de control system, os maquinistas não dominam tanto, né? Onde entram os sistemas de referência, de posição, os sensores, e aí começa a complicar um pouco mais, né? Então, Uhum. explica pra gente aí essa dificuldade. Porque tem bastante teorias nesse sistema na parte do control system que fogem um pouco do escopo do nosso trabalho em si, né? Então, primeira coisa que a gente, como oficial de máquinas, tem que setar na cabeça é segregar o que é importante para a gente, tecnicamente, executar nosso trabalho em navio e o que é importante para saber, para fazer uma prova, né? Prova é prova. Prova é prova em qualquer lugar. Eu já fiz várias na minha vida, foi mais uma, né, que isso comprovou que é prova. Prova, Tem, né? tem pegadinha, tem erros no caso foi em inglês, não foi em português, que Sim, pode causar isso, eles que pode cometem erros também. isso aí, pode causar uma má interpretação, né, no entendimento da questão. Então, assim, é importante nós, oficiais de máquinas, nesse momento, para poder correr atrás da certificação, segregar bem, né? Eu já trabalho há 20 anos em navio DP, operando, trabalhando com sistemas de posicionamento dinâmico, fazendo manutenções. Eu sou um eletricista, né? Que se aplica para os eletricistas também, né?
esse processo. O eletricista tem experiência, eu sei trocar os RMPKs do meu DPC, eu sei trocar os RSUs do meu sistema Capos da Combi, eu sei fazer análise da minha RCU, enfim, eu sei entrar no sistema para saber o que é que está de erro, eu sei fazer simulações 4 a 20 mA para saber qual o sinal, se o potenciômetro, lá, enfim, a parte técnica, as pessoas, a nós, oficiais de máquinas e eletricistas, nós sabemos. Agora, teoria é importante, né, para esse processo e também para o nosso desenvolvimento profissional, né? Então, até aproveitando a oportunidade, é só para... tem pessoas, né, profissionais que acham... Tem muita gente, já escutei muita gente falar para mim nesse processo que não é obrigatório, não sei se o pessoal sabe, mas ainda não é mandatório para a gente, né, como a Luísa explicou. Começou agora esse processo em 2021, eu participei até da primeira webinar que teve em fevereiro, do Instituto Náutico, explicando sobre esse processo, né? Quem participou da última webinar do INCA também, eu perguntei para a DPC sobre isso, a questão de ser mandatório ou não, ainda não é, mas a DPC deixou claro que está focando muito na parte de técnica, né? Está saindo um pouco de operação, entrando mais na parte de conhecimento do sistema, que isso faz a diferença, né? Para a gente sempre manter o sistema bem manutenido e ter ações em caso de falhas e tentar resolver da melhor maneira possível, né? A forma mais segura. Então, muita gente acha que não é obrigatório, então eu não vou me preocupar com isso, eu vou deixar que a minha empresa vai pagar o curso lá na frente, enfim. Eu estou falando só que as pessoas já falaram comigo sobre isso, algumas, mas assim, cada um tem sua escolha, né, de rumo profissional. Eu sempre falo para todo mundo que hoje nós estamos empregados, mas nossa profissão, nossa profissão de marítimo, ela é muito volátil. Volátil que eu falo, muda muito, né? Vem pandemia, muda. Vem a questão da Petrobras aí, do governo, né? Essa parte, está esquecendo o nome agora, essa roubalheira dos políticos e tal, aí muda também, vem crise. Hoje você está empregado, amanhã você pode não estar empregado. E talvez esse certificado possa fazer diferença, que nesse processo pode já se transformar em mandatório, que é uma coisa assim, que pode mudar de uma hora para outra. Claro que tem um tempo de adequação, mas quando vem esse tempo de adequação, aí que vem a criticidade, falta de vaga, falta de instituições, né? Enfim. Então, é só uma visão minha, né, que isso não é mais um certificado, né? Isso aí pode te ajudar lá na frente, né? Se tu precisar, se tu estiver no processo de emprego, não só por ter o certificado, mas conhecimento também, porque eu sinceramente eu gosto muito de ir a fundo nos sistemas que eu trabalho, mas nesse processo de preparação eu tive contato, eu estudei muita coisa que eu não tinha estudado, eu aprendi muito, né, com os 3 dias, 4 dias de curso que eu tive. Eu vi muita coisa de PRS que eu não sabia. Escutei falar de Artemis. Simon, você acha que o percentual de control system foi basicamente qual da prova toda? Na prova caiu praticamente assim, bastante coisa de control system. Muita coisa de control system caiu muita coisa de capability plot na prova. Capability plot? Caiu muita coisa de capability plot. Caiu bastante coisa de PRS. PRS é control system, né? Sim. Mas assim, especificamente, desmembrando o control system de PRS, sensores. De transducer, né? De high path, a parte de como lançar o high path, se é upwind, upcurrent, downwind, caíram problemas operacionais relacionados à PRS. PRS. Caiu também, é importante ter na cabeça a 645 e a 1580. Caiu muita coisa relacionada à parte de conceitos de DP3, conceito de DP2, conceito de DP... Isso aí é básico. O Instituto Náutico vai pedir, gente, são 7 anos trabalhando com o Instituto Náutico. A 645 e a 1580 são as primeiras guidelines. A 645 de 1994
e a 1580, que é a atualização da 645 da IMO 2017. Ela vem com mais conceitos, né? Tem 2 podcasts no Spotify traduzidos. Isso daí. Ajudou o podcast? Bastante, muito bom o podcast lá, tudo traduzido, né? Para quem foi traduzido total. Você vê, agora, só... realmente eu leio, porque são muitos detalhes. Eu mesma, ouvindo o meu próprio podcast, pela segunda, pela terceira vez, tinha coisa que eu não tinha me ligado. Eu fiz o podcast, traduzi, gravei, e eu ando muito de bicicleta, né? Eu boto o fone e fico ouvindo podcasts, ou até mesmo ouvindo coisas que eu faço, né? Com um senso crítico. E tinha coisa que eu aprendia. É impressionante. Então, vale a pena. O curso de DP básico, né, que já é para náutica, o básico do básico é 645 e 1580. Então, para quem me pergunta, por onde que eu começo, estou perdido. 645 e 1580. Depois vão entrar as outras guidelines, que são mais casca grossa. Eu ainda não gravei a guideline do 103, porque são 120 páginas em inglês. Então, aí eu vou precisar realmente de bastante tempo para fazer isso. E, de repente, separar, né, em várias partes, né? O bizu que eu dou, assim, como a prova ela é toda em inglês e o contato, até mesmo no momento da prova, que eu vou falar daqui a pouco, como foi o momento da prova, a preparação para a prova, eles dão um passo a passo lá. É bom você, por exemplo, ler a 645 e 1580 em inglês, escutar o podcast da Luiz, né, lá na plataforma lá. Spotify, tá no Spotify, mas se você digitar, né? Dynamic Positioning, vai aparecer. Isso, para quê? Para que se tiver alguma dúvida na parte de inglês, lá você já vai tirar a dúvida, porque vai estar traduzido, né? E aí, só que aí depois voltar ao estudo na parte em inglês, porque o que você tem que colocar na mente, na cabeça, setar sobre a sua cabeça, são os termos em inglês. Muitos termos técnicos. Mas são os termos em inglês. Isso daí são coisas que nós, oficiais de máquinas, não tem muito contato. Por exemplo, eu, no meu estudo, né, que eu fui fazendo, né, nesse preparatório todo, né, eu, por exemplo, outro exemplo que eu dou, Artemis, eu nunca tinha ouvido falar em Artemis, né, que é um dos PRS que a gente usa. Darkus também. Aí, muito menos o princípio de funcionamento deles, né? E como a gente fala muito de GPS, né? Os DGNSS, a gente sabe que é sistema absoluto, mas como é que funciona a partir do satélite, né? Quantos satélites são necessários? Caiu uma questão parecida com essa na parte de satelital, né? Caiu sobre a interferência do sinal de um sistema Signal Noise Ratio. Isso. Signal Noise Ratio, a interferência da onda eletromagnética. Isso aí. Caiu bastante, a melhor aula mesmo é a aula de GNSS. Isso. Caiu a parte de PRS que eu mais amo. Quantos satélites são necessários para poder fazer a parte do posicionamento do sistema? Isso, processo de triangulação, quarto satélite para dar altura, tudo isso. A 1580, ela é bem conceitual, né? E é muito importante que vocês saibam todas essas definições. Qual a diferença de worst case failure para worst case failure design intended? Né? Isso você não encontra em qualquer lugar, tá? Qual a diferença exata? O capability plot mesmo, o Simon falou que caiu bastante. Cai questões, por exemplo, que outro termo que eu aprendi no meu estudo, né? O lado favorável e desfavorável. A gente sempre o lado favorável, que isso para maquinista o lado desfavorável. É algo muito novo, né? Porque para a gente já é muito comum. Pois é. Eu gosto mais de me aprofundar na parte de vocês, porque para mim já é um pouco de novidade. Eu sou de náutica, navegação, enfim, navegação eletrônica, sistema de posicionamento dinâmico mais para control system. Agora, eu me interesso muito pela parte de vocês. Então, eu consigo enxergar um pouco mais de dificuldade nessa parte de power e thrust, sistemas auxiliares, que para vocês não tem dificuldade, né? Isso aí. Essa parte de náutica aí que você falou,
favorável, desfavorável. Eu falei, gente, isso aí é muito simples, mas não. Tem que pensar realmente, a cabeça do maquinista é diferente da cabeça do piloto. Uhum. É bem E caiu, diferente. caiu o conceito também, Luiz. Eu não me lembro assim, porque eu deixo explicar logo a parte da organização para a prova, aí depois volto nesse assunto Chega um pouquinho para baixo, Simon, que tá cortando bem no teu olho, assim. É, e Uhum. aqui tá. Deixa eu colocar Tá aqui. melhorando. Isso. Peraí, agora. É. Pronto. É, eu vou voltar um pouco, antes de chegar a falar especificamente das questões da prova, como foi a preparação. Tem toda uma preparação, conforme a gente iniciou a conversa, acabou enviando um pouco o assunto. Então, recebi o e-mail da confirmação do teste, aí depois que, é, é, se eu não me engano, foram, acho que foi, assim que eles confirmaram a data, né, uns 5 dias depois, eles mandaram outro e-mail com uma, um anexo para poder instalar no meu computador, né? Então, essa prova ela não pode ser feita pelo celular, não pode ser feita pelo iPad, não pode ser feita por tablet, não pode ser feita, só pode ser feita ou por computador Microsoft, né? O Windows, ou Apple, né? Até me lembrou uma coisa. Quando eu estava na China, lá o Google é bloqueado, né? E a própria plataforma do Instituto Náutico, a base é do Google. Uhum. Então, a gente tinha que instalar o VPN para poder utilizar e conseguir fazer com que os alunos entrassem no test reach, os alunos Uhum. chineses. Você vê, É né? isso aí. Agora, É. quem tem MacBook e não consegue? Não, pois é, consegue pelo. Tem Ah, dois tipos de sistemas que são habilitados, mas tem que ser um computador, né? Tem que ser um computador, certo. um desktop, um laptop, seja MacBook, seja Dell, HP, enfim. Aí você recebe esse e-mail, você baixa esse aplicativo do TestHunt, né? Para você instalar no computador, você se cadastra nesse aplicativo, cria um login, uma senha, e eles pedem para você, se eu não me engano, 5 dias, 5 dias, não, 48 horas, até 48 horas antes da prova, você tem que seguir os passos dentro desse aplicativo. Né? Quais são esses passos? Instalar o aplicativo, beleza, fazer o cadastro, eles já mandam uma senha, eles mandam na hora lá uma senha padrão, você muda para sua senha, você tem que entrar na plataforma, assistir os tutoriais em inglês, né, que ele explica nesse tutorial, né, ele explica tudo, todo o processo da prova, explica todo o layout da prova, o que significa cada botão, se tiver algum anexo, como você faz para acessar. Né, esse tutorial leva em torno de 7 minutos, você tem que assistir isso. O sistema deles faz o mapeamento do teu computador, né? Eles fazem todo o processo de ticagem de sistema. E você tem que acessar uma rede Wi-Fi que seja a mesma rede que você vai usar no dia da prova, porque senão você vai ter que fazer todo esse processo novamente. Entendeu? Eles recomendam que a rede que você vai fazer esse processo, né, esse antes, seja a mesma rede que você usa. Testa a sua webcam, testa o seu áudio e beleza. Passou dessa fase, você recebe um e-mail falando, legal, já está tudo certo, só esperar o dia da prova. Show de bola. Então, fiz todo esse processo antecipadamente, deixei tudo no esquema e tal. No dia da prova, né? O dia da prova, eles mandam e-mail para o dia da prova, horário de Londres, né? Que a prova é aplicada por lá. É uma prova supervisionada, né? Ou seja, vai ter uma pessoa lá, como se estivesse do teu lado, praticamente, né? Mas virtualmente, vamos dizer assim. Uhum. E dentro desse aplicativo, você consegue ver o agendamento da sua prova. Você consegue ver, e nele que você vai entrar. Quando já tiver 15 minutos antes do início do horário da sua prova, você vai ver que eu entrei 20 minutos antes, fiquei acompanhando, quando deu 15 minutos certinho, ficou verdinho para entrar. Cliquei lá para entrar, aguardei o supervisor entrar em contato,
E aí o supervisor entra em contato em inglês, né? Você falou sobre o inglês, o sotaque é ruim de entender, porque é britânico, É, né? O é o sotaque britânico é é o diferente. britânico. a gente que, assim, o ouvido é mais acostumado com Mas o dá para sotaque. entender mais o britânico ou o indiano? Ah, não, britânico. O indiano Aquela é live do Surrender britânico. lá, eu pedi, pelo amor de Deus, para alguém traduzir, só eu pude traduzir aquela live. Pois Para é. botar E legenda, né? aí, Porque a e legenda aí, o que não acontece? bate, né? Exato. E aí o supervisor se apresenta, foi uma supervisora, se apresentou, falou o nome dela, falou que como ia ser o processo da prova, mas tudo isso que é importante fazer é assistir o tutorial, que tudo que ela fala é como se fosse Ctrl+C, Ctrl+V do tutorial. Explicou como vai ser o processo, tal, pá. Aí, primeiro, você tem que ir para lá com documento de identidade, né? Documento de identidade humana, levar sua garrafinha de água e não leva nada de papel, nada de caneta. E aí ela fala assim, beleza, mostre para mim, por favor, o seu documento de identidade. Ela mostra a foto, coloca no webcam, beleza. Mostra a parte de trás do seu nome, coloca lá, beleza. Agora pegue o seu computador e mostre a mesa que você vai fazer a prova. Pois, Sérgio, é o coraçãozinho para você, Jesus, porque eu tô segurando o celular com uma mão. Ele é o falou que tá Jesus. saudade, Sérgio. Eu lembro de você lá de Belém, 2003, né? Aí você falou que eu me formei em 2014, né? 2004, viu? Você falou no início, é Não, 2004. falei quatro. Falei Falou quatro. 14. Falei É. 14. Eu me Jesus, enganei, então. Jesus da minha turma. Não, mas aí você é mais jovem, né? Te dei aí 10 anos. Aí beleza. Aí ela pega o seu computador, filma a mesa que você vai fazer a prova. Aí eu filmei a mesa, na É, realidade estava no quarto do meu filho, né? caramba. Isso, ela pede para filmar a mesa. Aí eu filmei a mesa, aí ela filma embaixo da mesa. Aí, mas não se preocupe assim, se ficar ruim de entender o inglês, tem o chat e ela escreve, né? Teve uma Aham. hora que para eu entender, ela falar que era para filmar embaixo da mesa. Falei, cara, não estou entendendo, não estou conseguindo entender, não. Não sei se era o nervosismo também. Ela escreveu, André, table. Aí depois eu fui, filmei lá embaixo da mesa. Sete. Agora filma em 360 graus. Eu peguei o laptop, filmei 360 graus. Beleza, pega o seu celular. Aí Simon sempre jovem. Só o cabelo, né, Jesus? O cabelo ficou branco, né? Ó, Ai, tem que ainda bem que pintar ainda de não acaju. tem cabelos brancos. Aí eu peguei o celular, mostrei para ela, ela falou desligue, mostre desligando. Aí desliguei. Agora joga, deixa ele longe. Aí eu tive que jogar, né? Joguei na cama, que estava no quarto lá. Aí ela viu que eu estava de relógio. Tira o seu relógio. Tirei o meu Caramba. relógio, joguei para longe. Mostre seu ouvido, aí para ver se eu não estava com fone, entendeu? Mostre seu ouvido. Aí mostrei o ouvido, ok, beleza. Você vai querer tomar água. Eu vi que você não está com garrafa de água perto de você. Você vai querer pegar água agora? Falei, não, não vai ter necessidade, eu não vou precisar. Não, show de bola. Beleza. Aí explicou, ó, vamos começar o teste, você vai ter 1h40 para finalizar o teste, 40 questões, né? E quando você finalizar, você aperta o send e a gente vai voltar a se falar. Show de bola. Aí eu comecei o teste, né? O Eduardo aqui, Ah, são 40 questões, né, Simon? 40 questões. O Isso. tempo de prova, 1h40 minutos. 1h40? Isso. Uma hora e Mais 40 que o tempo que dão em centros de treinamento, tá? Mais uma Isso. vantagem para fazer em casa. Em centros Aham. de treinamento, 1h15 no máximo. Uhum. uma Eu hora e estou quarenta com 3 chances para poder fazer essa prova, tá? Mas não é porque eles são legais, não. Eles dão 3 chances porque o sistema pode cair, alguma coisa pode acontecer, né? E ao longo de todo esse período aí que eu acompanhei as provas do Instituto Náutico, os alunos que reprovam na primeira aproveitam a chance de fazer a segunda até a terceira, tá? Sendo que essa chance foi dada mais por questões de problemas que podem acontecer no sistema, né? De cair internet, enfim, que eu já vi acontecer também muitas vezes, né? Tá? Só um detalhe importante, Luiz. Realmente, sim, nós temos três tentativas, mas como é que funciona isso? Até isso também é controlado.
Caso eles ficam monitorando, por que eles pedem para monitorar sua rede Wi-Fi? Porque eles já vão saber que é a rede que você está usando, beleza. Se tiver instabilidade de rede, eles vão verificar isso e ver que você está tendo problema de conexão. E vão parar o teste onde você parou, parar o reloginho, e aí quando conseguiu acessar de novo, aí o supervisor vai entrar de novo, aí vai acessar da onde você parou, e assim vai, problema de conexão. Caso Pode perca fazer a um conexão. storming, então, né? Oi? Não entendi. Brincadeira, eles fazem um netstorming, é um teste de DP na net Aham. A, net B. Já vai aprender, pessoal, tá? São, Dual Network Interface. Aham. E aí o que acontece? Se cair mesmo, aí você tem um chat lá, você tenta contactar com o supervisor que estava fazendo a prova. Caso não tenha mais contato, tem um número de telefone, você liga para fazer a prova. Por que isso? Isso é a chance com relação à sua conexão de internet. Agora, se você não passar na prova, eu não lembro, sinceramente, eu não me liguei com o mínimo de questão para passar, porque eu sempre me ligo no máximo, no 8, máximo, né? Eu, 80%. eu, eu, eu sempre tenho esse macete, 28, né? Eu tenho esse macete que eu vou para a prova para acertar todas. Para poder, eu nunca penso no mínimo. Isso é pessoal. E aí o que acontece? Agora, se você não conseguir seu número mínimo de questão, você tem 3 tentativas, né? Dentro do processo lá é importante vocês, eu coloquei até no grupo, né? É até traduzido um fax, perguntas e respostas sobre esse processo, quanto custa, quais as fases do processo, como eu coloquei lá, que foi o início de toda a pesquisa que a gente começou a fazer quando abriu lá o grupo. Então, você tem 3 tentativas, só que se for por causa que você não conseguiu a pontuação necessária, você paga para a prova 100 libras. Beleza, 100 libras, legal. Agora, se você for fazer outra tentativa porque você não conseguiu o número mínimo de questão, você paga 85 libras, se eu não me engano, por cada tentativa. Aí você só tem mais 3 chances. Então, é mais dinheiro que E você vai você dando pra eles, vai né? dando para eles, entendeu? Adiantar. Em centros de Isso. treinamento, quando é presencial, a primeira chance é feita no mesmo dia. A segunda até pode ser feita no mesmo dia, vai depender se a gente conseguir agendar dentro do sistema. Agora, a terceira chance, só em 6 meses, porque a pessoa que não passa na terceira, aliás, né, que não passa na segunda, né, que tem que ir para a terceira chance, ela precisa voltar e estudar mais. É isso aí. Operação. E o que mais? Já sido o momento da prova, né? A prova, aí depois todo esse critério que ela fala para filmar, essa supervisão, aí a gente deixa à vontade para fazer a prova, você corre as questões todas, você tem um macete lá que no tutorial vai ensinar, que você responde uma questão, oi? Você pode dar o flag nas questões. Flag, aí você coloca o flag, aí lá na barra de baixo, que tem os números, a numeração das questões, fica, o que você colocou o flag fica laranja, né, uma cor diferente, o que você já respondeu fica verde, o que você não respondeu fica branco, e aí isso tudo para você correr. Então, várias questões eu coloquei o flag, até mesmo por questão de interpretação, né, teve uma questão que tive que ler várias vezes para poder entender qual era o que eles estavam pedindo, né, na realidade. E isso é a importância do contato no conteúdo em inglês, né? O contato no conteúdo em inglês, que isso vai trazer facilidade para você na hora das respostas, né? Então, eu li tanto, né, o conteúdo, né, os 4 dias com a Luísa ajudaram bastante também na parte de control system, e aí que na hora já vai no automático, E eu entendeu? recebi uma aula de comunicação serial com Uhum. esse cara aqui. De parabéns. Caiu, sabia? Caiu comunicação serial. Teve nas máquinas. Oi? Porque o que acontece? São 40 questões, é meio complicado de lembrar de todas as questões. Mas aí, por exemplo, caiu de comunicação serial, caiu de 4 a 20 mA, caiu Aí, de
sinal de 0 a 10 volts, caiu também questão relacionada a isso. Caiu também a parte falou de net A, net B, caiu da parte de comunicação de rede também. Caiu uma questão, mas assim, pessoal, não vão se ligar Não se liga nisso não, porque, do que eu olha, estou em falando, jornal tem é um banco randômico, né? de questões gigante. Então, vão aparecer 40 questões para você. Porém, de um banco aí de, vamos dizer, 800 questões ou mais. Caiu Nunca também, vai por ser igual. exemplo, caiu lá uma questão mais ou menos assim, que você, você tem como acessar você, por exemplo, um sistema DGNSS, né? Tem strings de comunicação. Quem não sabe o que é string, aí depois é outro assunto aí. String de comunicação serial, né? Então tem a parte de quando você vai usar RS422, R232, os strings de comunicação, se é GGA, ZDA, enfim, aí você tem lá todos como eu trabalho muito com survey, né? Eu tenho muito contato, eles falam mais expressional. Como é que cospe, né? Como é que o equipamento cospe? Eu vou falar de uma maneira da minha linguagem aqui, mas é o sentido da questão. Você tem um DGNSS, como é que você enxerga o que o DGNSS está cuspindo para o seu sistema DP? Você consegue enxergar, como é que você enxerga no seu sistema DP esse string, né? Esse pacote de informações, de dados? E aí tem lá a resposta lá, você só consegue se entrar no teu sistema do DGNSS. Você consegue lá na praça de máquina no tanque séptico. E tem também opções bem assim, não tem nada a ver, entendeu? Você Aham. consegue dentro do computador, do computador DT, você consegue verificar o string. Aí o pessoal que conhece e tal, estudou, vai marcar a questão correta, né? E aí caiu questão, por isso que é importante do conhecimento dos PRS, né? E o PRS é uma coisa que bate bastante. A diferença que eu aprendi nesse preparatório, foi no segundo dia da nossa aula lá, sobre, para mim, microwave era Radascan, né? Era rádios, para mim tudo era microwave, né? Só que Uhum. aí tem a diferença. Se caiu uma prova, na prova nesse sentido, microwave e aquele modular, né? Sim. Que microwave é o Artemis, né? O Artemis e o Microwave FMCW, que é o rádio do Radascan. Então tem Isso essa aí. diferença. E um outro detalhe, muito piloto tem dificuldade em PRS porque passou a vida em PSV, ou passou a vida em cable lay, ou passou a vida em dive, né? As questões de PRS, elas são bem abrangentes, porque você deve entender todos. E a combinação de PRS ideal, de acordo com a classe do navio, para aquela específica operação. Então, até mesmo quando eu estou dando aula de PRS, eu falo para os alunos o seguinte: imagina que você é um Marine Advisor da Shell e junto com uma petroleira, né, da Shell, junto com um armador, vocês vão desenvolver um projeto de um barco de mergulho. Qual o PRS que vai ser utilizado? Qual é o melhor PRS de acordo com a condição climática, né? Uma embarcação de mergulho que vai operar próxima a uma estrutura no Mar do Norte. Ela pode usar Fambin, Fambin é bom, não é bom. Então, entender as vantagens e desvantagens de cada PRS associada a cada operação, né? Ter Caiu isso. questão nesse sentido, Luiz. Caiu também. Como eu estou te Exatamente. falando, você vai falando os assuntos, aí eu vou lembrando as questões. Caiu uma questão, mais ou menos assim, sobre qual o tipo de PRS que influencia. Você tem um navio de mergulho. Aí, qual o tipo de PRS que influencia uma operação dessa? Ou assim, a operação pode influenciar o PRS, o sinal, enfim. Aí eles davam as opções, né? Aham. Dava lá, enfim, dava hypap, Sem dar dava. muito, Simon. Acho que eu Oi? não vou deixar, sem dar muito spoiler, acho que eu não vou deixar essa live gravada, não. E outra coisa também, A concorrência aí vai querer me processar.
Não, pois é, então tem que ver aí questões processuais. Mas, enfim, eu estou contando só a experiência da prova, né? É, A experiência da mas prova. o que eles cobram, né? E é isso aí. Mas até porque não tem perigo, porque a questão as questões, é um computador que Ah, sim, são não é uma randômicos. questão. É, É, exatamente. enfim, aí foi bastante interessante, mas a questão do conhecimento, né? Caiu muita questão sobre. Muita gente não leva a sério, eu falo não leva a sério, mas não vai muito a fundo do PRS, pô, fugiu o nome agora, o que usa para mergulho, mais especificamente barco de mergulho, que Tá é o Juárez. Tautwire. Tem um navio da empresa que eu trabalho, que é dive, né? Tem o Tautwire lá. Então, para mim, isso já era ultrapassado, mas não. Mas é um tipo de PRS que é muito utilizado, né, nesse tipo de operação por questões de não sofre influência, né? Muito como os outros sofrem, vamos dizer assim, né? Mas aí tem as suas particularidades, né? As suas, enfim, Sim, cai questão com a relação ao Taitwari, cai questão com relação a. Caiu, é bom estudar também. Eu vou parar de falar cai questão, porque senão vai ficar muito. É cai bom estudar questão. com Vão relação achar a. que a gente está dando spoiler da prova, né? É E na bom estudar. realidade, a ideia é fazer com que vocês entendam. Sei que muita gente está aqui, quero o bizu, quero o boi, né? Como eles falavam, né, Fão? Só quero o boi, né? O refinado da prova. Não é assim. Tem que aprender, Cai né? questão com relação ao tipo de sensor que é utilizado para pipe lay também, né? O tipo de sensor que é utilizado para poder quem for estudar aí vai entender o modelo matemático, as forças, o índice. Caiu Ah, isso que questão eu ia de te índice, né? perguntar. O que que é, Caiu questão de né? índice. O que que caiu, né? As questões de modelo matemático, elas foram profundas. Foram três questões de modelo matemático. O conceito de modelo matemático, tá aí, assim, é bom estudar sobre isso, né? O conceito de modelo matemático. O que não faz parte do modelo matemático, do sistema de control system, que é que vai direto lá para poder o thrust agir na hora que aumentar lá a força. É bom também procurar saber sobre operação numa plataforma onde o wind sensor tem dois wind sensor, o wind sensor está lá na área de sombra da embarcação, e Sim, aí o modelo matemático está é o calculando cálculo lá, como que vai isso decorrer, vai, né? vai É. decorrer, e Lembrando eles que vão eu meter sempre na. falo, qualquer modelo matemático é dado por aproximação, não é idêntico. Então é exatamente assim que se calcula o erro, que é a corrente, é a Uhum. comparação do real com o modelado. O real, como o sistema EDP ele é tão inteligente, né, que ele vai fazer essa comparação o tempo todo. Assim que você liga o sistema, ele vai ter lá a posição real e vai ter a posição estimada. A posição estimada de acordo com o modelo que ele tem, que é um cálculo matemático de um protótipo de navio. Né? Imagina um protótipo de navio modelado matematicamente. Vai ser comparado com o teu navio real. Então, não tem como ser idêntico. O que foi? E é bom. Meu Deus, eu tô em live aqui, pelo amor de Deus. Acho que já deu uma hora aqui, eu tenho que ir. Já deu uma hora de live? Caramba, rápido. É, então, não tem como ser igual. Então, o sistema é tão inteligente que ele joga o erro para a corrente, né? Ele joga o erro para a corrente como forma de compensar, né? De alguma forma. É isso. Tá aí, cai questão de A Amanda incentivo entrou também. aqui, a Amanda foi minha aluna, gente, linda. Amanda tem uma bebezinha linda, de 2 anos, 2 ou 3 anos, né, Amanda? Que ela tem. Dei aula para ela na Maesc. A gente se conheceu lá. Teve muita empatia, assim, muita coisa em comum.
Deixa eu ver E se tem aí, mais alguma Luiz, pergunta aqui do pessoal. Tem essa duas, tua ó. experiência, Olha, você achou o tempo da prova adequado, Simon? assim, eu vou falar, eu vou falar a verdade aqui. Eu acabei a prova em 20 minutos. Tá? Olha, Aí eu acabei Simon, poxa, Simon, olha aí. Gente, eu não acho a prova difícil, tá? é, cara, mas Porém, eu já estou nessa vida de aula com o Instituto Náutico cerca de 7, 8 anos. Então, eu estou acostumada. Então, eu não sou parâmetro, porque eu estou acostumada. O Simon não é parâmetro, porque ele é 01, entendeu? não, mas eu estudei, Complica, né? Se estudei. complica. Você É, dá conselho, né, Simon? Poxa, não, mas complica. Pô, assim, acabar a prova em 20 minutos. Aí o pessoal, eu mas, vou lá fazer. Aí chega lá, demora 1 hora para fazer é, a prova. mas assim, é como eu estou falando, se eu fosse, eu fiz um competência assessment, né, na empresa, hoje se eu fosse fazer esse competência assessment ia ser totalmente diferente. Então eu tinha gaps, né, eu tenho gaps, né, Nada é difícil para o todo mundo Simon tem. aqui. Aqui, Não, ó. todo mundo tem assim, ninguém sabe tudo, né? Então, É. eu tinha muitas dúvidas, tendo dúvidas, eu continuo tendo, então todo dia é um aprendizado, né? A gente nunca sabe tudo, 100%. Então, sobre o PRS, eu era muito falho na parte de entendimento de Fambin, de GNSS, a parte satelital, como é que funciona, como é que é A o parte erro, satélite é erro incrível, sim. a parte do Tautwire, ainda tem uma Sim. redação no final. Pô, Veloso, aí que é. Aí, aí Tautwire, eu não conhecia, não sabia o que era Artemis, muito menos a forma como ele funciona, o que era Dark, muito menos a forma como funciona. O entendimento da 645 e 1580 ficou bem batido na cabeça, então hoje o conceito de IDP, a parte de Azog é importante. A parte de Azog é importante também, ter um entendimento, ler as guidelines de 220, enfim, tem várias outras Deixa eu ver guidelines. aqui que tem mais pergunta aqui, Simon. Olha, tem uma outra pergunta do Eduardo aqui, olha, perguntando se você achou a prova mais complicada. Como é que é? Se você achou que a prova ela é muito complicada, assim, na parte de TP técnico. Ela, na realidade, como eu falei, eles gostam muito de Não fazer estou enxergando, como gente. se fosse pegadinha, né? Então, se você não estiver bem embasado no conceito, nos termos técnicos, né, eles usam muito tanto material que você lê, né, tanto material que você lê, aí você acaba ficando no automático na cabeça. Então, às vezes, é, tem que ler, assim, o bizu que eu dou, tem que ler todo o conteúdo, a 645, a 1580, os guidelines do INCA, se der para ler a parte do MTS também, os guidelines do MTS é interessante, né? Ajudou bastante essas questões aí, esse intensivo que eu tive de PRS junto com a Luísa, né? Outra ajuda também que eu tive aí, enfim. Então, assim, a questão de se é difícil ou não é o quanto você tem contato com o material. Não adianta achar que, não, já sei fazer, eu sei trabalhar com o sistema DP e vai ser tranquila a prova. Não, porque é Sim. prova. É. Então, prova, às vezes, eles mudam uma palavra, colocam qual é a falsa e você está lendo rápido, acha que qual é a verdadeira, marca a primeira verdadeira que aparecer, né? E assim vai, né? Então, Aqui para tem você. a Tainá escreveu aqui, Luiz, e você falou que quem fez a prova do DP técnico não precisa fazer, quer dizer, não precisa fazer a prova do Instituto Náutico, né? Apenas comprar o logbook. Olha, não é a prova do DP técnico, a prova do Deep Knowledge for Technical Staff. Porque agora temos várias variações do curso para máquinas, né? Temos o curso DP técnico da Marinha, tem o antigo Deep Knowledge for Technical Staff, tem esse agora, o DPVM. Então, como eu sei, Tainá, que você fez o Deep Knowledge for Technical Staff até comigo, eu fui sua professora, né, na época, você já fez a prova, então, tá? O Deep Knowledge for Technical Staff, ele foi substituído pelo VM,
né? Então, o DPVM agora, que ele teve algumas alterações, eles acrescentaram algumas coisas, sabe? Então, o DPVM tem um nível pequeno acima de dificuldade, né? Mas eles deram a oportunidade para todos aqueles alunos que já fizeram o Deep Knowledge for Technical Staff de pegar a certificação. Então, basta você enviar um e-mail para o Instituto Náutico com o seu Customer Number, que você já tem, né? Que você já fez o cadastro, e comprar o logbook. Você faz um embarque de 26 dias, sendo que obrigatoriamente 7 dias tem que estar em DP, e envia a documentação para Londres. Usa toda aquela plataforma virtual do Instituto Náutico para colocar sua documentação, seus embarques, tá? Então, quem realmente já fez, não é o DP técnico, não. É o Deep Knowledge for Technical Staff. Tá? Que a gente chama de DP técnico, tudo igual, mas agora com essas variações que a Marinha criou, enfim. Vocês vão ter que fazer todos os cursos, praticamente. Muita gente confunde o DP técnico com o curso de manutenção da fabricante, né? Pois muita gente, mas eu tenho, aí me manda certificado da Kongsberg. Eu falei, não. É diferente. Ao contrário, né? A gente pede o curso de manutenção, manda um do 117, né? Que é baseado em 117. Exatamente. E agora, sim, só para dar qual vai ser o meu próximo passo agora? Eu mandei, depois que eu fiz a prova, eu mandei e-mail para lá, porque a pessoa o último e-mail que eu recebi falou, assim que você acabar a prova, se tiver passado na prova, manda um e-mail que a gente vai entrar em contato para a compra do logbook. Então, eu mandei e-mail para lá, só que eles têm que me responder de 10 a 15 dias úteis, né, a partir do momento que eu fiz a minha prova, ou seja, já estou no prazo ainda. Então, ninguém me respondeu até agora, para vocês entenderem que é tudo planejado, né, programado. Tem que fazer tudo programado. Olha... Eu vou pagar e aí... Tem outros comentários aqui. Deixa eu ver. Esse número do certificado... Que número, Tainá? Não entendi. Depois me passa um WhatsApp, se você não estiver mais aqui. Ela tem um WhatsApp. O Customer Number é o seu cadastro dentro do... Acho que ela está falando o Customer. Não. O Customer Number é o número do cliente que o Instituto Náutico manda para o seu e-mail. Se você colocar Nautinst, vai aparecer o e-mail do Instituto Náutico e você vai encontrar o Customer Number. Entendi. Aí é isso, Simon. Olha, tem 1h20 quase que a gente está aqui falando. Cara, eu amei falar contigo. Amei fazer essa live. Até foi importante para eu ouvir, né, da sua parte, porque apesar da gente estar se falando aqui pelo WhatsApp, né, eu não sabia de todos esses detalhes, né, que eles pediram para você filmar ao redor, né, pediram, enfim, para ver se você estava com alguma coisa no ouvido. Nossa, eu fiquei abismada. Né? O tempo da prova também ser maior do que no centro de treinamento, para mim, é uma grande vantagem. Dá para fazer tranquilo. Dá para fazer com tranquilidade, né? Mas é aquela coisa, a prova é uma prova monitorada, não adianta querer colar papelzinho, não adianta. Tem que se preparar. Eles te olham, te escutam e ficam vendo a sua tela do computador. Sim. Ao Sérgio. O Jesus. Obrigada, Sérgio. Que bom. Pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa live salva. Depois eu vou colocar ela no YouTube. A gente está começando a colocar mais coisa no YouTube agora. Então, vai começar a surgir mais vídeo lá. Eu quero colocar alguns vídeos de explicação, coisas mais curtas, para pesquisa curta, né? Por exemplo, que o Simon mesmo falou, caiu muito Capability Plot, né? Então, eu vou colocar o que é o Capability Plot. Eu vou explicar rapidamente, né? Para a pessoa tirar aquela dúvida. Modelo matemático, cálculo de corrente, DP, enfim. Eu vou começar a gravar esses vídeos mais curtos, né? Para colocar lá para vocês, para ficar de mais fácil acesso. E podcasts, né? Sempre bem-vindos. A gente quer também ampliar, botar os podcasts em inglês, porque as provas são em inglês, né? É importante a gente saber tudo que tá na guideline, né? Ao pé da letra, né? Mas os termos em inglês não podem se perder,
né? Tem termos que não tem tradução. Você vê até mesmo no podcast, eu falo, e eu uso muito o inglês, porque não tem tradução, gente. Outro detalhe, a gente finalizou praticamente o curso de inglês voltado para posicionamento dinâmico com a Viviane, que é uma professora de inglês que trabalhou comigo na Cibril. Ela trabalhou por 7 anos lá como professora de inglês e português. A pronúncia maravilhosa dela. Eu mesmo tenho muito que aprender com aquela pronúncia dela maravilhosa. Mas para vocês terem ideia do nível técnico, ela tem mais de 20 anos de experiência em inglês. E ela pergunta os termos, olha, esse termo eu não conheço, apesar de ter trabalhado embarcada, ter dado aula. Então, é importante também a gente estar sempre à frente, porque não é o inglês convencional, né? A gente tem que saber não só o inglês convencional, a gente tem que saber o inglês técnico também. Assim como todas as partes do navio em português, imagina tudo isso em inglês. Imagina todos os equipamentos de DP, né? Praticamente são em inglês, não tem tradução. E aí? Né? E ela tá explicando tudo isso, tá bem diluído para vocês, né? Em vários vídeos que ela gravou. E ela tá fazendo também o treinamento em cima do SMCP, tá? Para quem não sabe, é o Standard Marine Communication Phrases, que é a base do inglês técnico. Ela começou pelo de DP porque ela se baseou em todos os módulos do curso de DP técnico, né? Então ela pegou todos os módulos do curso de DP técnico e ela focou nos termos em inglês, usando aquela pronúncia dela maravilhosa. E a minha ideia é fazer uma live com ela também e a gente falar mais sobre esse curso de inglês que a gente vai lançar. E é isso, Simon. Adorei falar A Tainá, contigo. Parabéns pelo seu rapidinho, resultado. A Tainá perguntou aqui, se cai cálculo apenas conceito. Só conceito, Tainá, não caiu para Não mim, quer cálculo, assim, não. nada de cálculo. É múltipla escolha. Não quer cálculo, não. Ai, que fofo, gente. Obrigada. Gente, olha, muito bom mesmo. Parabéns, Simon, pelo seu resultado. Tudo aí do seu merecimento, seu esforço, sua dedicação, seus estudos, né? Parabéns mesmo. E adorei falar contigo. A gente vai se falando e com certeza a gente vai ter mais coisa aí pra frente. Tá ok, Luiz, eu que Cenas agradeço dos aí. próximos capítulos. Eu que agradeço aí também a tua iniciativa, né? A gente, como eu te falei, desde 2021 estava tentando entender mais sobre esse processo, participei da webinar, e aí comecei a ver na rede social tu falar sobre isso, então isso, o contato da gente, a criação do grupo, então isso foi bastante importante. E o recado que eu tenho para dizer pessoal é que nada é impossível, né? Tudo, a gente tem capacidade de tudo, a gente conseguir se organizar, né, organizar nosso tempo, contar com o apoio da família também foi bastante importante, da minha esposa, dos meus filhos pequenos, né? Tu deve lembrar que logo no final já no final das aulas lá, a minha filha Todos no literalmente colo do Simon no já. meu colo ali, porque papai já acabou, e enfim, É, então eles entendem isso, né? Essa necessidade, e a minha esposa também por segurar a gente já fica tempo longe, né? Isolamento, pandemia, ainda fica também tendo esse tempo, mas sim. a família entende, então isso é importante também. E, pessoal, dá para fazer o Grandfather Closes, é tranquilo, né? Basta seguir, né? Uma ordem na cabeça. E, cara, a Luísa está aí para ajudar, né? Então, ela tem grande conhecimento, ela tem envolvimento nesse processo todo, então isso é legal. Então, eu que agradeço a oportunidade, Luiz, obrigado aí. E vamos lá, DP é tudo hoje. DP É é o isso aí. navio. E daqui a um pouco, navios autônomos, tá? Então a gente tem que ficar antenado, Isso aí. né? Tá bom, pessoal. Um abraço a todos vocês. Obrigada aí pela audiência. Simon, um abraço. Agora eu vou ter que montar a Pois é, árvore de Natal. pois é, né? Minha filha pediu. Minha filha pediu Valeu, para um abraço. montar. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau.